e assim sucessivamente, tá? E a disciplina que nós vamos dar esse semestre, né, esse período letivo, é a estrutura de dados 1, que é uma disciplina muito importante na formação de vocês. E, como eu falei, algum aluno me perguntou qual era a linguagem de programação que nós íamos utilizar, e eu não abordo esse tipo de... A abordagem que eu faço é uma abordagem muito matemática, e muito abstrata e muito pseudocódigo, que é o que no exterior se usa, certo? Eu uso, no final do slide, acho que vocês já pegaram, tem a apresentação, o material bibliográfico, tudinho, da disciplina. Eu uso como base o livro do Schwartz-Fitter e o do Cormen, que são os caras que mais se destacam na área de estrutura de dados. E se vocês forem ver os livros dele, eles não usam linguagem de programação. Em alguns exercícios eles até pedem trabalho em C, em Java, alguma coisa. O Schwartz-Fitter parece que é em Java ou em Python. O Cormen é só pseudocódigo mesmo. E se vocês quiserem, se vocês tirem a vontade de fazer os trabalhos em pseudocódigo, não tem problema. Eu corrijo também. Se você tiver querendo fazer em C, faça em C, que eu vou corrigir. Não tem problema. Eu conheço todas as linguagens. Se quiser fazer em Pascal, pode fazer em Pascal. Pode fazer em Java, em Python. Para mim não tem problema. Tudo bem. E o que nós vamos dar nessas semanas de aula? Eu prefiro Python também, sabe? Eu me foco até porque meus trabalhos são em Python, mas eu deixo muita vontade para o aluno. Eu acho que os trabalhos são independentes da linguagem de programação. Se o cara sabe abstrair o conhecimento do pseudocódigo, a linguagem de programação tanto faz. Até porque quando vocês vão trabalhar numa empresa, muitos alunos se deparam com outra linguagem de programação, COBOL. Não travou não, eu que ainda não mexi. Tá? Beleza. Então, vocês têm que estar acostumados a entender qualquer linguagem de programação. Eu vou falar um pouco devagar por causa da Catarina, né? Que ela deve estar trabalhando com o Andrei. E tá, eu vou tentar botar em apresentação. Vocês estão conseguindo ver os slides que eu botei agora em modo de apresentação? Só me respondam. Sim. Tá, ok. Essa é a apresentação da disciplina, tá? Estrutura de dados 1. Tem a ementa. A ementa são esses tópicos aqui que nós vamos dar. Parece pouco, mas não é pouco, não. Eu gosto muito desse primeiro tópico, que é a complexidade de algoritmos. Certo? E vai ser muito bacana a gente trabalhar em cima do desempenho dos algoritmos. Gosto muito. Tá ok. Depois nós vamos estudar estruturas genéricas, que é PIGA, FIG e lista, ordenação de dados, pesquisa sequencial e binária, que são bem tranquilozinhos, é um tópico muito tranquilo, esse último aí, tá? O nosso processo de avaliação, como eu falei para vocês, você não terá prova, eu não vou fazer prova. Por causa que o ensino remoto tem todo um trabalho de dar tem todo um desafio de passar prova, então eu prefiro passar trabalho e lista de exercício. A soma dos trabalhos será sua nota. E os trabalhos, lista de exercício e trabalho, todos serão em grupos. Tá? Como eu falei para você pode codificar em qualquer linguagem de programação, inclusive no pseudocódigo, caso queira. Nesse link aqui, se você clicar, vai abrir uma pasta e vai estar todos os livros que foram usados e outros livros que não foram usados para fazer todo o material da disciplina, tá? Vocês podem ficar à vontade para pegar o material, certo? Como base para vocês estudarem. Todo o material que está lá tem todo o conteúdo que nós vamos dar e muito mais que vão servir para o curso, para a vida de vocês todos, tá? A vida acadêmica. São livros bons e são utilizados no mestrado, no doutorado, são livros que são utilizados na MIT, em Harvard, na UNB,
na USP, alguns são usados na UFPA. Então, assim, todos os livros contemplam os estudos de estrutura de dados 1 e 2, grafos, inteligência artificial e sucessivamente. Tá ok? Essas aqui são as referências dos livros que nós vamos utilizar. Tá? Eu gosto muito do livro do Cormen, porque é um livro que geralmente os cursos de pós-graduação usam, que é muito baseado no enfoque da matemática, que eu gosto, que eu sou formado em física também. E aqui tem outros livros aqui para vocês estudarem, tá? Vocês fiquem à vontade. Eu vou acabar, eu vou abrir outro, agora... Tá, essa foi a apresentação da disciplina. Alguém tem alguma dúvida? Sim, desculpa. Toda vez que a gente começar a aula, vocês podem desligar o áudio. Vocês querem fazer pergunta? Pode abrir o áudio e falar. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar algo? Alguém... Ninguém quer falar, então vamos para começar a disciplina. Tá, alguém perguntou algo. Sim, muito legal. Pode levantar a mão. Professor, só uma perguntinha, como você colocou, a gente vai ter aulas na segunda e na quarta com o senhor, E segunda, terça e quarta. Amanhã é feriado, então não vai ter aula, mas o normal é segunda, terça e quarta. Porque o senhor mandou lá no grupo, né, que ia ter aula hoje e dia 22, né, que vai ter na próxima segunda. A gente vai ter só esses encontros com o senhor, Isso, segunda, terça e quarta. Amanhã vai ser feriado, então não vai ter aula, tá ok? Mas é segunda a quarta. Por que a aula vão ser somente nesses dias? Porque a intérprete não pode estar disponível com a gente nos dias seguintes, que é quinta, sexta e sábado. Então, a gente não pode ter essa aula sem ela. Então, só vamos ter aula de segunda a quarta, de 14h30 às 16 horas. Não pode ser uma aula longa, por causa que a intérprete também não vai aguentar, vai cansar. E ela também tem outros compromissos. Então, a nossa aula está ela tá baseada nesse cronograma. Segunda a quarta, de 14h30 às 16 horas. Tá? Beleza. Qualquer pergunta, vocês levantam a mãozinha aí e a gente responde. Tá. Eu vou fechar. Complexidade. Eu vou ter que... Eu vou ter que ter uma janela. Complexidade. Boa. Vou carregar de novo a aula. Tá. Ok. Vamos lá, então. Se está todo mundo enxergando, vamos. Tá, vamos começar o primeiro tópico da aula de estrutura de dados, que é complexidade de algoritmos. Certo? Qual o roteiro dessa aula? A primeira coisa que nós vamos dar é a análise assintótica de algoritmos. E depois eu vou falar sobre os tipos abstratos de dados. Esse é um roteirozinho que tem aqui, tá? Depois nós vamos falar sobre o crescimento de funções. E no final, as referências bibliográficas. E no final, vai ter um trabalho. É para você fazer em grupo. Que eu vou explicar no final da aula. Tá? Tá. Eu não vou colocar em modo de apresentação, porque a tela fica escura aqui para mim. Vamos lá. Qual o objetivo dessa disciplina aqui? Dessa aula? Esta aula apresenta os conceitos gerais sobre complexidade de algoritmos. Ao final, o que você deve compreender? Você vai ter que entender você vai ter que compreender a importância de medir o desempenho de um algoritmo. Às vezes vocês fazem uns algoritmos assim aleatórios, mas vocês não conseguem perceber a importância de enxugar o algoritmo ou de melhorar o desempenho do algoritmo. E depois vocês vão ver que com entradas substancialmente muito grandes de dados, o desempenho do algoritmo começa a cair.
e aí vocês vão ter que começar a analisar o algoritmo e tentar melhorar o algoritmo de alguma forma. Aí, como é que você vai fazer isso? Analisando a complexidade dele através de funções. E nós vamos aprender. Aí você vai saber medir o desempenho de um algoritmo através da anotação assintótica, que é uma coisa muito importante para você, para o curso e ao longo da vida acadêmica de vocês. Tá, antes de dar essa parte de crescimento de função, a gente vai dar um pouco, falar sobre dados e TADs, tá? Um breve conceito. Depois vamos falar sobre as funções, as notações e as funções propriamente ditas. O que é um TAD? Nada mais é do que um tipo abstrato de dados. Isso é um TAD, tá? Tipo abstrato de dados. Tá bem aqui, ó. São programas que possuem tipos de dados que são característicos de cada implementação. Então, toda vez que todo programa que você desenvolve, ele tem dados. É ponto flutuante, real, booleano, tá? E cada um tem uma implementação diferente. E aí, quando você está declarando o seu pseudocódigo, alguma coisa assim, você tem que definir muito bem o que é um tipo de dado, ou o tipo de dado que você vai utilizar, certo? E aí você pode se deparar com os tipos de dado do tipo inteiro, float, char, booleano, struct, certo? É uma coisa que você tem que declarar e deixar bem definido quando você está desenvolvendo o seu programa, certo? O tipo de dado que você quer usar. Aí vem aquele conceito de TAD, que é tipo abstrato de dados, que especifica o que é um TAD? Ele especifica ou determina um comportamento dado pelo usuário em termos de suas propriedades abstratas, certo? Na verdade, o TAD é a base da POO, que é a Programação Orientada a Objeto, que você vai ver lá na frente, em algum momento da sua vida. Tá? Então, o TAD, ele descreve o comportamento de um objeto que independe da sua implementação e da linguagem de programação. Por que eu sublinho linguagem de programação? Porque você vai desenvolver TADs aqui na estrutura de dados 1. Independente, e o TAD ele é independente da linguagem de programação. É por isso que eu falei para vocês que os trabalhos vocês podem fazer em qualquer linguagem, porque o comportamento vai ser o mesmo, dependendo da linguagem. Certo? Não vai mudar o comportamento é o mesmo. A forma de implementar que muda por causa da linguagem de programação. Mas se você entender o comportamento, a abstração, a programação em si é de menos. Tá? Características do TAD. Ele define o comportamento de um tipo de dado sem se preocupar com a sua implementação. Nós vamos definir o comportamento dessa estrutura, que é um tipo de dado, sem se preocupar com a sua implementação. Então, por que eu trabalho com pseudocódigo? Porque a gente não se preocupa com aquela implementação em termos de linguagem de programação, certo? Então, a gente coloca um pseudocódigo em forma muito abstrata, que é justamente para você entender o processo. Tá. Entretanto, é necessário que a gente represente o TAD de uma forma mais concreta. Vai ter a forma mais abstrata, mas vai ter uma forma também mais concreta. E nesse caso é a implementação. E como os dados vão ser manipulados durante as operações abstratas. Isso é importante. Como falei para vocês, a base da programação orientada a objeto é o TAD. Geralmente, quando a gente vai definir os objetos na POO, nós definimos os métodos abstratos, uma interface. E justamente que é para o uso, outros objetos, quando for acessar um objeto principal, acessar somente os métodos. E eles não se preocupam que está dentro do método. Fica igual uma caixa preta. Eu não preciso saber o que está dentro da caixa preta. Eu só quero saber o que aquela caixa preta faz. Tá. Por exemplo, lá no em estruturas genéricas, nós vamos definir uma coisa chamada PIGA, tá? Então, vai existir um TAD, um tipo de abstrato de dados chamado PIGA.
Isso você, tá? E nesse TAD, que é chamado PIGA, nele, os operadores de inserção e remoção da PIGA ocorrem no topo da estrutura, tá? Então, geralmente, deixa eu fechar aqui a porta. Geralmente, a PIGA tem 12 métodos abstratos, os principais, que é a inserção e remoção. E eles ocorrem no topo dessa estrutura da PIGA. É tipo assim, uma pilha de CD. A pilha de CD você coloca no topo da pilha. Quando você quer tirar um CD, você tira o quê? O CD no topo da pilha. Então, é tipo isso aí que eu estou falando, uma pilha de CD. Então, toda vez que você for tirar e colocar um CD, vai ser sempre no topo da estrutura. É assim mesmo a pilha. Uhum. E aí, o que acontece? Os dados seriam os elementos da pilha. Esses dados aqui podem ser números, podem ser imagens, pode ser vídeos, pode ser o que você quiser, mas são dados, são elementos. A implementação dessa pilha ela é dependente das estruturas disponíveis na linguagem utilizada, e de opção da modelagem. Agora sim, a implementação em si, você pode mudar dependendo da linguagem de programação. Mas a abstração de tirar da pilha e inserir na pilha, que é no topo, e tirar da pilha no topo, não muda. Esse comportamento abstrato que eu falei para vocês é que vocês não podem se perder. Ah, não. Independente da linguagem, a pilha vai funcionar da mesma forma em C, em C++, em Java, em Python, em Dell, em Pascal, em qualquer coisa. Não muda. Esse comportamento é único. A forma de implementar é que muda. Às vezes eu posso usar malloc, ponteiro no C, eu posso usar classe no Java, eu posso usar deixa eu ver aqui, um vetor ou uma lista na própria, usando Python. Então, pode ser de inúmeras maneiras que eu posso fazer isso. Só que o comportamento abstrato não muda. Sempre o quê? No topo, eu ensino no topo e retiro do topo. Isso não muda. Beleza. Vocês estão me ouvindo? Só para saber. Alguém tem que me responder. Sim, professor. Beleza. Tá. Sim, obrigado. Só era para saber. Implementação do TAD. Um outro exemplo. Considere uma aplicação que utilize uma lista de inteira. É uma coisa que vocês vão ver ainda, não se preocupem. Lista, pilha, fila, enfim, vocês vão ver tudo isso lá na frente. Esse é todo um exemplo logo. Poderíamos definir uma TAD do tipo lista com as seguintes operações. Faça uma lista vazia, ou seja, existe uma lista com conteúdo e eu quero ter uma operação abstrata para esvaziar a lista. Uma outra operação seria obter o primeiro elemento da lista. E se a lista estiver vazia, então retorna nulo. Isso é uma operação. Eu posso definir uma operação dessa. Insira um elemento na lista. Aí eu posso também definir uma operação. Inserir um elemento na lista. Ou pode ser no início da lista, ou no final da lista, ou na posição do meio. Isso é você que vai definir. Há várias opções de estrutura de dados que permitem uma implementação eficiente para listas. Que assim, ou você pode trabalhar com vetores, ou com ponteiros, que são estruturas dinâmicas ou estruturas estáticas, que é uma coisa que nós vamos ver lá na frente. Cada operação do tipo abstrato de dados, ela é implementada como um procedimento na linguagem de programação escolhida, tá? E qualquer alteração na implementação do TAD fica restrita à parte capsulada. É aquela coisa. Como eu falei para vocês, da pilha. Tem uma pilha e lá dentro dessa estrutura da pilha tem uma implementação que você fez. Uma linguagem de programação, certo? Se você for, eu não quero mais usar vetor, eu quero usar ponteiro. Tudo bem. O usuário que usar a tua pilha não vai nem saber o que está dentro da pilha, se é ponteiro, se é vetor.
porque ele só usa o método abstrato, que é inserção e remoção. Para ele, tanto faz, que é o que nós fazemos quando você desenvolve o sistema. O usuário leigo, ele utiliza o sistema, mas ele não quer saber o que está dentro do sistema. Ele sabe que existe um cadastro de cliente, uma remoção de cliente. É isso. Ele sabe que existem essas operações. Da forma que é feita, ele não sabe. Isso é responsabilidade sua de fazer. É a mesma coisa o TAD. O TAD tem a parte encapsulada, que fica a seu critério de desenvolver, né? Fica designado ao desenvolvedor, certo? E provavelmente a parte encapsulada não deve impactar nas outras funcionalidades desse TAD. Se isso acontecer, é porque você está programando muito, muito mal. Geralmente essas partes, esses módulos encapsulados ou métodos encapsulados, eles devem ser independentes, certo? Cada conjunto diferente de operações define um TAD diferente, mesmo atuando sobre o mesmo modelo matemático. Então, a escolha adequada de uma implementação depende fortemente das operações a serem realizadas sobre o modelo. Tá, agora a gente fala um pouco sobre TAD. E agora a gente vai falar sobre crescimento de funções. Tá ok? Tá, essa é a parte agora de complexidade mesmo em si. Normalmente baseada em uma descrição em pseudocódigo. O que acontece? Acontece o seguinte, eu falei sobre TAD para vocês, estruturas de dados, pilha, lista, fila, é o que vocês vão desenvolver, tá? Vão ter exercícios que vocês vão desenvolver estruturas customizadas, e eu vou querer que você... E aí você vai saber, poxa, será que o que eu desenvolvi é bom? É mais rápido do que a versão normal? Tipo, uma pilha de vetor. Vamos supor uma pilha de vetor. Sem muito nada especial. Só vai inserir e remover, tá? Aí eu falo assim, eu quero que você faça agora uma pilha de remoção. Eu quero que você faça uma pilha especial, uma pilha que usa por dentro dela 2 filas, ou seja, uma pilha customizada. E aí eu quero que você me mostre se essa pilha customizada que você desenvolveu é melhor que uma pilha que usa vetor. Como é que você vai saber que uma implementação é melhor que a outra? Através da complexidade de algoritmo, que você vai medir através do tempo de execução das operações. Ou seja, quanto mais rápido as operações forem executadas, melhor é o teu programa, é melhor o teu algoritmo, com certeza. Até porque o que a gente quer? A gente quer velocidade. Quanto mais rápido o algoritmo e menos recursos de utilizar, melhor o teu algoritmo. E é isso que a complexidade do algoritmo vem. Ela quer medir o teu desempenho do teu algoritmo. E é isso que você tem que ver. A complexidade do algoritmo é uma coisa que tem muitos trabalhos de conclusões em relação na computação, artigos científicos que usam complexidade de algoritmo. É uma coisa que as pessoas até cobram isso, sabe? Então, é muito importante isso vocês saberem. E tá, vamos lá. Então, quando você vai medir o desempenho do seu algoritmo que você desenvolveu, você tem que medir em função do tempo, ou seja, em função do tempo e do número de operações. É uma coisa que nós vamos ver lá na frente. Logo, o crescimento de funções é caracterizado pela complexidade de tempo em função do tamanho da entrada dos seus dados, tá? Então, um algoritmo assintoticamente mais eficiente é a melhor escolha para todas as entradas, porque assim, alguns trabalhos que vocês vão fazer, eu sempre falo assim, você vai fazer o teste do seu algoritmo com a entrada de 1.000 elementos, 10.000, 100.000, 100.000, 500.000 e 1 milhão. Quando você for ver isso, o comportamento do algoritmo muda. Algoritmos que podem ser muito bons para entrada pequena e pode ser ruim para entradas grandes. E pode acontecer o inverso. Algoritmos muito ruins para entrada pequena e bons para entrada grandes. Então a gente quer um equilíbrio aí. A gente quer o quê? Algoritmos que sejam tão bons para entrada pequena para entradas grandes. Tá?
Então, é isso que a gente quer. A gente quer um equilíbrio ou que pelo menos ele seja suficientemente adequado para entradas muito grandes. Tá? Porque a literatura diz que geralmente os algoritmos eles são mais eficientes para entradas suficientemente grandes. Tá? Mas enfim. Então, a partir disso, então toda vez que a gente for medir um algoritmo, aí você vai verificar se o seu algoritmo é assintoticamente melhor ou não. E aí nós permite analisar a complexidade de um algoritmo independentemente do ambiente computacional utilizado, tá? Quando a gente faz a análise do algoritmo em termos de complexidade, a gente não releva o hardware, porque a gente está trabalhando em cima de funções matemáticas. Tá. Aí, primeiramente, com relação à complexidade de algoritmo, tem algumas anotações que você tem que aprender. E uma delas, e a que mais nós vamos utilizar, é a anotação Big O, ou grande, traduzindo para o português, tá? Existe uma formalidade matemática que eu vou dizer aqui, certo? Mas ela é muito intuitiva, se você ver o gráfico dela. Por exemplo não, pela definição. Dada uma função g de n, denotamos o big O, que é o grande g de n, o conjunto de funções como o g de n é igual a uma função f de n que existe constantes positivas c e n0, tais que essa função matemática, ela está entre o maior ou igual a zero, ela não pode ultrapassar o zero, e menor ou igual a uma constante vezes g de n, para todo n maior ou igual a n0. N0 é o nosso ponto de partida do nosso gráfico, dos nossos testes também, certo? Uma função f de n, ela pertence ao conjunto OG de n se existe uma constante positiva. Esse C nunca pode ser negativo. Se for negativo é porque não existe. De forma que ela possa estar limitada por CG de n. Esse CG de n é o nosso limite assintótico superior, tá? E aí nós vamos considerar o valor de n suficientemente grande, ou seja, para entradas muito grandes. Logo dizemos que f de n, a nossa função matemática, ela pertence ao big O, ou seja, ao nosso OG de n. Porém, podemos adotar uma coisa chamada abuso de notação matemática, ou notação de igualdade, que o f de n é igual a OG de n, ou seja, o nosso símbolo de pertence, aquela função matemática f de n, ela pertence ao OG de n. Mas a gente pode fazer um abuso da matemática, dizer que f de n é igual a OG de n. Não tem problema nenhum. A matemática aceita isso. E, como eu falei para vocês, a principal notação que se utiliza em trabalho de conclusão de curso, artigos, é a notação O, que eu vou dizer por quê, mais lá para frente. E, na maioria dos casos, estamos interessados no limite superior, pois queremos saber que no pior caso dos algoritmos, é por isso que eu falei para você. Olha lá, a notação Big O, ela nos descreve o pior caso do algoritmo. Então, geralmente, nós analisamos o algoritmo em termos de pior caso. Porque se o pior caso dele é tão bom, significa que o melhor caso, que vai existir o melhor caso, é excelente. Então, é por isso que nós analisamos em termos de notação O. Tá. Aqui, ó, a definição da notação O, Big O, tá? Para todos os valores de n, à direita, ó, para todos os valores de n, à direita de n0, que é o nosso n0 inicial, ó, n0 inicial é bem aqui, ó. Aqui começa o nosso crescimento de função. Para todos os valores de n à direita de n0, o valor de fn o valor de fn reside em CG de n ou abaixo desse, certo?
Ou seja, ó, a nossa função matemática, que é o nosso, esse aqui é o f de n, é o nosso algoritmo, tá? O nosso próprio f de n é o nosso algoritmo. Pense assim, o f de n é o algoritmo. E o nosso seja de n é o nosso limite. É o nosso limite superior que a gente fala, tá? É dado um limite que existe aí. Então, a função g de n estabelece um limite assintótico superior para o nosso algoritmo, f de n. Tá? Por exemplo, nós temos um algoritmo aqui, que está em função do que de uma função matemática, a de nb. Você pode estar se espantando, mas todo algoritmo é uma função matemática. A gente vai ver lá na frente como que a gente consegue pegar um algoritmo e transcrever ele numa função matemática. Nesse caso, nós temos um algoritmo aqui, AN mais B. Tá? Como é que tem aquele abuso de notação matemática, então vamos determinar que AN mais B é igual a... A gente quer saber se isso é verdadeiro. ON quadrado. Tá, podemos pensar nessa equação como sendo AN mais B, ou seja, a nossa função F, AN mais B é a nossa função matemática, F de N, tá? Pela própria definição de Big O, a nossa função f de n, ela tem que ser o quê? Menor ou igual a ON quadrado, que é o nosso Big O, tá? Ou, aquele abuso de notação matemática, AN mais B pertence a ON quadrado, tá? O que acontece aqui? O que nós podemos pensar? Eu vou até voltar aqui, só para você saber de onde eu estou tirando isso daqui, ó. Tá bem aqui, ó. F de n é o nosso algoritmo. E C de n é o nosso quê? É o nosso limite assintótico. E o nosso limite assintótico estabelecido é ON quadrado, tá beleza? É ON quadrado. Isso é um limite assintótico determinado pela literatura, por alguma coisa assim. E aí nós desenvolvemos uma função. E a nossa função desenvolvida gerou isso aqui, essa função. AN mais B. O que nós queremos saber? Se isso aqui é válido. Certo? Isso aqui é válido. Por quê? De cabeça, eu vou ensinar para vocês mais detalhado isso daqui. Mas isso aqui é válido. Por quê? Porque a nossa função, ela é linear. E o limite assintótico superior é o quê? Não é linear, é uma taxa, é um crescimento quadrático, é n ao quadrado. É esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó, o n ao quadrado, é essa linha aqui, ó. Ela cresce o quê? Quadraticamente. E a nossa função f de n, ela cresce o quê? Linearmente. O que quer dizer? Que a taxa que o nosso crescimento linear é menor ou igual à taxa quadrática mesmo. Isso é verdadeiro. A nossa função linear, ela nunca vai ultrapassar o crescimento quadrático. Se você for jogar números, valores, você vai perceber isso. Quando n for 1, quanto é a minha função? Quando n for 2, qual é a nossa função? Quando n for 3, qual é a nossa função? Então, assim, se você for jogar quando você for jogar valores, você vai o quê? Você vai perceber que o crescimento quadrático é mais rápido que o linear. Então, essa definição aqui, ó, ela é verdadeira. Tá. Eu vou botar um exemplo aqui, tá? Eu vou tentar botar na apresentação agora. Eu vou botar exemplo aqui. Primeiro exemplo. N mais 5 é O de N? Vamos encontrar C em 0. F de N, pela definição do... eu quero verificar se isso é verdadeiro, em termos de Big O, ou em termos do O grande.
primeira coisa que nós vamos encontrar é o C e o N0. Se o F de N for menor ou igual a C de N, então a gente quer saber se isso é verdadeiro. Pela própria definição do Big O, a gente quer saber se isso aqui é verdadeiro também, tá? E aí nós vamos ter que encontrar um C e N. Nós vamos encontrar um C, uma constante real, uma constante inteira, e N0 para verificar se isso aqui é verdadeiro ou não. Se a gente não encontrar, isso não é verdadeiro. Quem é a nossa função? Quem é o nosso algoritmo? É N mais 5. Tá aqui, ó. N mais 5 é o nosso algoritmo. N mais 5 é menor ou igual a C de N? Não sabemos. O que nós vamos fazer? Nós vamos passar o N desse lado do termo e jogar para o outro lado. C vai ficar Cn menos N. O que nós vamos fazer? Eu só fiz o quê? Trocar os lados para ficar um melhor entendimento aqui. O que vamos fazer? Nós vamos deixar o quê? Separar o N. Vamos botar aqui, ó. Se você for ver aqui, esse passo seguinte, eu destaquei o N. Certo? Eu destaquei o N. Eu só deixei ele destacado. O que acontece aqui? Se for fazer o produto, volta a ser a mesma coisa, o passo anterior. N vezes C e vezes N menos 1. Certo? Eu só botei aqui em evidência o N. Nada mais nada menos que matemática simples aqui. O que eu vou fazer? O C-1, o termo C-1, entre parênteses, eu joguei para baixo da minha igualdade. Certo? Então, para que isso aqui seja verdadeiro, para que isso seja verdadeiro, o que o C e o N devem ser? 2 e 2. E o N0 tem que ser 5. Ou seja, o N0 é o meu primeiro N. É o N inicial do crescimento. Por que o C não pode ser 1? Porque se eu colocar o C igual a 1, o que vai acontecer? 5 dividido por 0. O que vai acontecer? Não vai existir um valor de N verdadeiro. Se não existe, então, um C igual a 1, vai ter que existir um C igual a 2. 2 menos 1 é 1. E aí 5 dividido por 1 é 5. Você sempre tem que encontrar os menores valores possíveis para satisfazer essa condição. Certo? E outra, preste bem atenção. C não pode ser maior que N. Isso é uma condição matemática também. Preste bem atenção nisso. C não pode ser maior que N. Ou seja, N tem que ser maior que C. Então, para que essa condição seja verdadeira, ou seja, para que isso aqui é verdade, N mais 5 é O de N, para que isso seja verdadeiro, pela própria definição do Big O, o meu C e N0 tem que ser C igual a 2 e N0 igual a 5. Tá. Isso aqui é para você, que é para vocês fazerem. Eu vou deixar um tempinho aí. Agora, vocês quiserem levantar a mão para perguntar, vocês podem. Se não, vou dar 5 minutos para vocês resolverem isso aí. Pode, Lucas, você pode falar. Pessoal, tem como você repetir só a parte final da explicação desse exemplo? Porque a internet está cortando muito aqui, tá feio o sinal. Tá, eu vou repetir sim. Eu vou tentar falar um pouco mais devagar ainda, tá? O que está acontecendo aqui? O que nós queremos fazer? Que N mais 5 é O de N. A gente quer saber se isso aqui é verdadeiro. De cara, isso aqui para mim já era verdadeiro já. Depois a gente vai saber uma técnica melhor, que é para você descobrir isso aqui mais rápido. Mas, por enquanto, você tem que saber matematicamente se isso é verdadeiro ou não. Eu não posso ensinar para vocês uma técnica resumida, porque você tem que aprender o fundamento. Tá, então, para você saber que isso aqui é verdadeiro ou não, você primeiro tem que encontrar os valores de C e N0, para a própria definição do Big O. A própria definição me diz o quê? Que a minha função, o meu algoritmo f de n,
é menor ou igual a C de N. O C de N é o nosso limite assintótico superior. E aí, quem é F de N? É o nosso N mais 5. Tá? N mais 5 é menor ou igual a C de N. E aí, o que eu faço? Eu só faço aqui operações matemáticas agora. Não tem nada de algoritmo, não tem nada de computação aqui. Aqui, o que eu faço? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu tentar abrir uma coisa aqui. Pera lá. Vou tentar melhorar aqui a explicação. Espera um momento. Eu vou abrir minha mesa digital aqui. Complexidade. Estrutura de dados 1. Bora ver se vai dar certo. Eu vou tentar. Nossa, tá. Eu vou parar a apresentação agora. Eu vou tentar. Deixa eu ver aqui, calma lá. Beleza, acho que vai dar certo. Tá, olha lá. A grande questão é o seguinte: vocês estão vendo essa tela branca aí? Tá todo mundo vendo a tela branca? Só para confirmar. Sim. Beleza, obrigado. A grande questão é saber isso aqui, ó. Deixa eu pegar isso aqui. Tá. Se N. Oxe. Que coisa doida. O de N. A grande questão é saber se isso aqui é verdadeiro, tá? O que nós vamos fazer? Nós temos que encontrar, pela própria definição do Big O, que o nosso algoritmo f de n é menor ou igual a c de n, tá bom? Quem é meu f de n? Meu f de n é esse cara aqui, ó. Tá? O meu f de n é esse cara aqui. Então eu vou substituir bem aqui. Boa. O que eu vou fazer? O meu n vai para o outro lado da igualdade. Ou dessa comparação aqui. C de n, mais não, né? Vai negativo. Opa, era n. N. O que eu vou fazer? Eu vou botar o n, que é o termo em comum daqui, em evidência. Tá? N, C menos 1. Tá? O que significa? Se eu fizer isso aqui, esse com esse e esse com esse, eu volto para cá, para esse termo. Só botei em evidência um N, que é o termo comum. Tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui, ó, o C em C menos 1, que está em parênteses, e vou jogar para baixo da igualdade. Só vou trocar o N para cá. Tá? 5 dividido por C menos 1. Isso aqui não existe, ó. Qualquer número dividido por zero, isso não existe, tá? Eu não posso fazer isso. Então, por que eu estou falando isso? Porque se eu adotar C igual a 1 como início do meu crescimento, vai dar zero. Esse termo aqui, o termo de baixo. E aí, alguém falou comigo aqui, eu vou... Pode falar. Pode falar quem levantou a mão. Eu tô ouvindo. Só falta você falar.
Eu não estou ouvindo você. Você tem que abrir seu microfone. Tá. Acho que ficou mudo. Eu vou voltar. Tá. Pode falar. A pessoa levantou a mão de novo. É o Marcos. Narcos levantou. Bom, de novo. Você pode falar. Tá. Vou baixar aqui. Eu vou de novo aqui. Tá, beleza. Então, para um C igual a 1, isso aqui, ó. Opa. Vou voltar para cá. Deixa eu apagar isso aqui. Para um C igual a 1, a nossa condição não é verdadeira. Tá? Então, eu tenho que mudar isso. Então, eu vou ter que colocar o quê? C igual a 2. Porque se C for 2, 2 menos 1 é 1. E vai ficar 5. Então, o nosso crescimento de função, o nosso primeiro elemento de crescimento de função, ou seja, onde o n começa, a nossa primeira entrada tem que ser 5. N0 é o começo da entrada do nosso algoritmo. E aquela constante, que é o nosso limite assintótico, começa com 2. Logo, para essa condição aqui, ó, essa aqui, ó, ser verdadeira, a constante C tem que ser 2 e o nosso n igual a 0, que é o nosso número de elementos iniciais da nossa entrada, tem que ser 5. Tá ok? Bom. Vou parar aqui a apresentação e voltar para o slide. Poxa, no OBS é bem legal essas transições aqui. Vamos indo. Não tem OBS, depois eu vejo isso. Tá, a hora passa rápido. Beleza. Agora é a vez de vocês fazerem isso daqui. Eu vou dar 5 minutos para vocês fazerem, 10 minutinhos para vocês fazerem essa questão aí. Eu acho que é importante vocês fazerem. Eu espero que eu tenha sanado a dúvida do aluno. Não, tente. O que tem aqui na próxima slide? Exemplos. Vou dar 10 minutinhos aqui para você responder.
Boa. Vamos lá. Tá. Eu vou tentar fazer isso daqui. Vocês têm que fazer no papel. Que é mais rápido. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Tela inteira. Será que eu consigo? Acho que vai dar. Eu vou tentar aqui uma nova forma aqui de tentar agilizar o nosso processo. Deixa eu ver. Tirar isso aqui. Dá. Beleza. Vou passar para a próxima página aqui. Bora fazer. Vamos fazer junto. A gente quer saber se 2n mais 10, O de O, big O de N, a gente quer saber se isso é verdadeiro. E aí, para saber se é verdadeiro, a gente tem que saber os valores de C e de N0, né? Pela própria definição do big O, ou seja, 2n mais 10, se isso aqui é menor ou igual a O de N, né? Nesse caso é o nosso C de N. Deixa eu apagar aqui. Pela própria definição, é isso aqui. Boa. A gente quer saber quais são os valores de C e N0 para que a nossa definição de Big O seja verdadeira. O que nós vamos fazer? 2n. Passa o 10 para lá. Ou, na verdade, não, né? Passa o 10 e o 10 fica. Cn 2n. Coloca o em evidência, né? C menos 2. Passa o n para o outro lado. Eu vou só fazer isso aqui, ó. N, C menos 2, menor ou igual a... Opa, fiz errado. O que eu vou fazer? O termo C menos 2 vai para baixo. O que acontece aqui? O que acontece? Primeira coisa que se eu colocar C igual a 1, o meu N vai ser negativo. Isso não pode. Certo? Descartamos C igual a 1. Porque 1 menos 2 é menos 1 e fica negativo. Se eu colocar C igual a 2, o que acontece? 2 menos 2 é 0. 10 dividido por 0 não existe e a gente não pode ter um N não existente. Bom, então, nós podemos concluir que para que a nossa condição seja verdadeira, o C tem que ser igual a 3. 3 menos 2 é 1. Né? Tá, deixa eu ver aqui. Três menos 1. Vai colocar. Avança para cá. N maior. 3 menos 2 é 1. Já sabemos que é 1. Então, N maior ou igual a 10. Então, nosso N0, nosso N inicial, ou seja, a entrada inicial da nossa função, do nosso algoritmo, é igual a 10. Então, para que isso aqui, ó, seja verdadeiro, o nosso C tem que ser 3 e o nosso N0 tem que ser 10. E aí, a nossa condição é verdadeira. Valores para C igual a 2, C igual a 1, a nossa condição é falsa. Valores menores que N0, que 10, também a nossa condição é falsa.
Vamos indo. Vocês vão querer esses rascunhos aqui? Acho que não, né? Então vamos seguir. Vou parar, eu vou... Tá, beleza. Será que eu posso... Não, beleza. Eu vou parar a apresentação aqui de novo e voltar. Não se preocupe com a chuva. A janela. Vou carregar aqui de novo. Vai ter que ter essa condição de carregar e colar aqui. Olha lá. Terceiro exemplo. 2n² mais 1 é ON quadrado. Qual o valor de C e de N para que essa condição seja verdadeira? Nesse caso aqui, ó. É preciso encontrar um C maior que 0 e um N0 maior ou igual a 1. Tais que 2n² mais 1 satisfaça aquela condição. F de N menor ou igual a C O de N. Mas o nosso O de N é N² dessa vez, né? Então, 2n² mais 1 é menor ou igual a C de N². Esse Cn² aqui, esse N² é o nosso G de N. Lembra da definição? Ó, a definição. Nosso G de N aqui, ó. Esse G de N é o nosso quê? Big O de G de N. É o nosso limite assintótico. O que é o limite assintótico? Seria o quê? Dizendo, é o limite de tão ruim esse algoritmo. Esse algoritmo é tão ruim que ele não pode passar desse limite assintótico. É o nosso OG de N. Certo? É isso que é o nosso limite. Então, o nosso objetivo é melhorar isso. O pior caso é tentar reduzir o pior caso. Do pior caso não passa. Então, o nosso objetivo é melhorar o algoritmo para que seja melhor que o pior caso. Porque assim, aí o que vai acontecer? O teu algoritmo sendo pior que o pior caso, que é o limite assintótico superior, vai existir um novo limite assintótico superior. Ou seja, olha, um outro algoritmo aqui está melhor. Logo, ó, vamos estabelecer um novo limite assintótico. É esse aqui, ó. Do algoritmo fulano tal que desenvolveu. Então, é isso. É um limite assintótico. Daqui não passa mais. E aí eu vou ter que desenvolver um algoritmo melhor. Quando eu desenvolver um algoritmo melhor, vai ter um novo limite. E porque o que acontece? Se eu ultrapassar esse limite, eu não quero esse algoritmo ruim. Eu tenho que fazer um algoritmo nesse limite assintótico, dele para baixo. Eu não quero fazer de dele para cima. Essa que é a questão aqui, ó. Existe um limite. Eu não quero ultrapassar esse limite para cima aqui. Eu quero fazer um algoritmo para baixo. Por isso que aqui, ó, vamos supor que o algoritmo de leitura de matriz, tá? Vou botar leitura de matriz, seja N², de uma matriz quadrática. E você fez um algoritmo que ele é linear. Ó, você fez o quê? Um algoritmo melhor. Porque o pior algoritmo, que é o pior caso estabelecido atualmente na literatura, é N². Se você fizesse o N ao cubo, essa condição aqui, ó, se A N ao cubo, essa condição seria falsa, porque o teu algoritmo é tão ruim como o pior caso. E a gente não quer isso. Tá, vamos lá. Terceiro. Aí tá. Preciso encontrar C maior que 0 e N maior que 0 maior ou igual a 1, tais que a condição F de N menor ou igual a C, G de N, seja verdadeira. Quem é meu F de N? 2n² mais 1. E quem é o nosso G de N? É N². Para satisfazer os seguintes requisitos. N maior ou igual a N0. O que vai acontecer aqui? A gente tem uma outra técnica para responder isso, não só ficar desmembrando o membro. A gente pode já definir que o nosso C de casa aqui, nossa constante,
seja a soma dos coeficientes. A gente tem uma outra maneira de solucionar isso. É que o nosso C, ou nossa constante C, seja a soma dos coeficientes da nossa função, ou do nosso algoritmo. Que é esse caso aqui, ó. 2, que é do termo de maior grau da nossa função, e 1, tá aqui 1. 2 mais 1 é 3. Então, nós podemos tomar, de forma matemática, que o nosso C é igual a 3 para qualquer n0 maior ou igual a 1. Isso é uma maneira de solucionar esse tipo de questão, certo? Então, essa função, esse algoritmo que nós desenvolvemos, ele é válido para que, de tal forma que o C, que é a nossa constante, seja igual a 3 e para qualquer n0 maior ou igual a 1. É uma maneira de solucionar esse tipo de caso. E agora é você que vai resolver isso aqui, ó. É o mesmo raciocínio, só vai e aplica. Eu vou dar mais uns 10 minutinhos, 5 minutinhos para vocês resolverem isso. Deixa eu ver o que eles estão mandando aqui. Tá, vou esperar vocês aí. São 45, no 50, no 15h52 eu vou fazer a atividade. Pode falar, Lucas. Eu estou ouvindo. Professor, professor, dá para voltar o slide anterior, professor? Porque a internet aqui Com tá cheia de certeza. chuva. Tá... Com certeza, tá aí. É, aqui também tá chovendo. Pode passar, professor. Beleza.
Beleza, galera, bora fazer. Deixa eu compartilhar de novo essa tela aqui. Amanhã eu vou dar um jeito de tentar fazer uma coisa que eu não transite, que eu não trave, que eu transite mais rápido entre telas. Tá inteiro. Beleza. Continuando para cá. Passei. Tá. A nossa grande questão aqui, de novo, é verificar a validade da nossa definição. Epa, cliquei errado. Tá aqui. Se isso aqui é n ao cubo. Tá? Nesse caso, a gente tem qual é o valor de C e N para que satisfaça essa condição aqui? Do nosso algoritmo ser menor ou igual a CN ao cubo. Até porque esse cara aqui, como eu falei para vocês, é o nosso G de N. E esse cara aqui é o nosso F de N, é a nossa função. Tá? O que vai acontecer? A gente pode resolver da seguinte forma. Por que a gente pode resolver da seguinte forma? Porque ou você vai ter você pode ter o trabalho de encontrar os vários n's inteiros possíveis, certo? Uma coisa muito parecida com a fórmula de Bhaskara, só que aqui é n ao cubo, não é ao quadrado. A fórmula de Bhaskara serve para o quadrado. Então você vai ter que encontrar um outro recurso para encontrar os vários n's possíveis. Nesse caso aqui, ou a gente pode facilitar a tua vida assim, dessa outra maneira aqui. A gente pode pegar os coeficientes da nossa função e determinar que a soma dos nossos coeficientes existe um C válido. Isso é chamada indução matemática. Três mais 20 mais 6 n ao cubo. A soma disso aqui vai dar 6 mais 3 é 9, mais 20, 29. Beleza. Determinamos o quê? Que o nosso C... Então, para que essa condição aqui, ó, seja verdadeira, nós podemos tomar em conta que o nosso C seja... Opa, tá muito feio isso, né, galera? Que o nosso C seja 29. De tal forma que o nosso N0 seja maior ou igual a 1. Vamos determinar, ou não, vamos definir que o nosso N seja o menor possível, de tal forma que o nosso C comece com 29. Uma vez que a gente define a soma dos coeficientes da função f de n, nós temos que determinar o quê? Que o menor ponto de partida possível do nosso crescimento de função seja 1. Logo, o nosso n0 é igual a 1. Maior ou igual a 1. De tal forma que o nosso C, que é a nossa constante inteira, pela definição do Big O, seja igual a 29. Estabelecendo isso, nós estabelecemos isso, nós podemos confirmar que isso aqui é verdadeiro. Tá bom? Isso é muita notação matemática. Isso é bom vocês saberem que isso é importante. Mas depois eu vou ensinar para vocês como é que a gente define mais rápido isso, no piscar de olhos. Tá. Que horas são? A hora passou rápido, hein? Uma janela. Tudo bem. A próxima você acerta. Eu vou carregar a tela aqui.
Pronto. Tá, aqui tem um outro exemplo, que é o que eu vou fazer, que é o que eu uso log. 3 log de n mais 3 é log de n, é o log de n. Para que isso seja verdadeiro, qual é o valor de c e n0? Aí vamos fazer o seguinte, vamos encontrar c maior que 0 e n0 maior ou igual a 1, tais que 3 log de n, ou seja, a nossa função matemática, o nosso algoritmo é 3 log de n mais 3. Tá aqui, ó. Vem aqui. 3 log de n mais 3 é menor ou igual a c log de n, para todo n maior ou igual a 0. Nesse caso aqui, o que nós vamos acontecer? Nós vamos usar também o mesmo artifício de o quê? A soma dos coeficientes da nossa função. Quem são nossos coeficientes? 3 e o 3 do log de n e o outro 3 aqui, ó. Menor ou igual, e nós vamos definir que o nosso c seja a soma dos coeficientes. 3 mais 3 é 6. Então, o nosso c pode ser 6. Logo, isso aqui será verdade de tal forma que o nosso c, eu não coloquei aqui o c, mas o c é 6, tá? É verdade se o n for maior que 1. Por quê? Professor, por que o n não pode ser maior ou igual a 1? Só é maior que 1. Porque se eu determinar que o nosso n é maior ou igual a 1, eu posso o quê? Encontrar um erro matemático aí, que é o log de 1. O log de 1 é 0. E se eu jogar 0 aqui, a nossa condição é falsa. E isso não pode acontecer. Então, para que a condição seja verdadeira, o c tem que ser 6 e o n tem que ser maior que 1. Nunca pode ser 1. Porque tem um log. E por causa do log, o nosso n não pode começar, o nosso n0 não pode começar com 1. Tem que ser sempre o quê? Maior que 1. Isso aqui é uma maneira de resolver essa questão também. Ah, tá aqui. Basta tomar c igual a 6. Para qualquer... Aí, entretanto, como eu falei para vocês, o nosso n é maior que 1. Quem é o próximo valor? Como o nosso n é uma entrada inteira, então o próximo valor dele será 2. Logo, o nosso n0 pode começar com 2 e para cima, ou seja, maior ou igual a 2. Tá. Aqui tem outros exemplos, certo? Exemplo, 2n maior 4 é verdadeiro, ou seja, 2n maior 4 é o 2 de n. Qual o valor de c e n0? É preciso que c seja maior que 0 e n0 maior ou igual a 1. Tais que o nosso algoritmo 2 elevado a n mais 4 seja menor ou igual ao nosso limite assintótico, c2 elevado a n, certo? Para todo n maior ou igual a 0. Veja bem, o que acontece aqui? Se eu separar 2n mais 4 é igual a 2n vezes 2 elevado a 4, que é igual também a 2 elevado a n. 2 elevado a 4, quanto é? 16. Então, o que vai acontecer? O que acontece aqui? Se eu for fazer isso daqui, se eu estabelecer que o meu c seja igual ao coeficiente da função, o 16, então basta tomar que c é igual a 16 para qualquer n0 maior ou igual a 1. É o mesmo artifício, só que diferentemente eu desenvolvi. Eu vou tentar explicar melhor isso daqui usando o quadro. Eu acredito que seja melhor. Vou carregar. Beleza. Vou passar a página aqui. Acontece o seguinte, ó. Oxe. Fechei aqui. Olha que bom. 2n. Oxe. 2n. Errei.
É 2n mais 4 é menor ou igual a é menor ou igual a C2n. A questão é essa aqui, tá? É a condição do Big O, tá? O que acontece aqui? Eu posso pegar o 2n, separar. Entenda que 2n mais 4 é igual a 2n vezes 2 elevado a 4, tá? Isso aqui é 16. Tá? O que acontece? Esse aqui é isso aqui, tá? Nada mais nada. E aqui eu tenho um coeficiente. Eu posso passar para cá, ó. A minha função, porque está em função de n. Então, eu posso, pela propriedade dos coeficientes, o meu C pode ser 16. Eu posso estabelecer o meu C como 16. De tal forma que o meu N0 seja maior ou igual a 1. Não existe nenhuma propriedade que atrapalhe que o nosso N0 comece pelo valor 1, como foi o caso do log. Tá. Eu vou voltar à apresentação. Bom. Aí tá. Bom, a partir daqui eu paro a aula, certo? Ainda de notação O. É a parte mais larga dessa unidade, que é o Big O, que é o que a gente mais usa. As outras notações a gente não usa tanto, tá? E aí eu vou parar a aula hoje porque existe um limite que a intérprete fica com a gente e a gente tem que respeitar esse limite, que é até às 16 horas. Então, a nossa próxima aula vai ser na quarta-feira, às 14h30. E aí eu estou aberto às perguntas agora. Vocês podem levantar a mão e pode perguntar qualquer coisa. Se não, se todo mundo ficar calado, é porque vamos deixar para a próxima aula. Então, vou dar um minutinho para vocês perguntarem aí. Pode falar, Clebson. Professor, esse conteúdo aí também vai estar disponível naquele material que o senhor disponibilizou, como os livros e tal? Ele está tudo lá. Todo esse conteúdo está lá. Tudo que está naqueles livros estão aí nesses slides. Ok.